se aliançar, em nome de Jesus. Você pode estender suas mãos para cá, irmãos, abençoar a vida dele. Ele veio lá de Lafayette com uma palavra qual Deus já revelou o coração dele, para poder liberar sobre a sua vida, para poder ministrar sobre a sua vida. Seja profeta sobre a casa dele também, sobre a família, sobre o ministério. Ó Deus, aqui, ó Deus, está o seu filho, Deus, prostrado no altar do Senhor. Um homem, ó Deus, ao qual o Senhor preparou para este tempo, ó Deus, para ministrar sobre a sua igreja, para trazer, ó Deus, uma palavra rema, uma palavra, Senhor, trazida do coração do Senhor para esses homens, ó Deus, nessa noite. Mas eu quero, ó Deus, abençoar, ó Deus, a vida do pastor Rodrigo. Eu quero, ó Deus, abençoar, ó Deus, a casa do seu filho, a igreja do seu filho. Quero pedir ao Senhor, Deus, que esteja abençoando, selando, ó Deus, todos os bens do seu filho neste momento. Quero pedir ao Senhor, Deus, que use o seu filho com poder, com graça, com autoridade, com liberdade do Espírito neste momento. Pai, eu oro abençoando em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Saúdos amados na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Já que eu fui apresentado, vão ganhar tempo. Vamos de Bíblia. Quando você procura aí, por gentileza, livro de 1 Samuel. Aleluia. Capítulo de número 21, a partir do verso 10. Enquanto você encontra o externo aqui aos céus, e a Deus a nossa gratidão. Todo o corpo da igreja que desde lá de baixo nos recebeu de forma tão hospitaleira, ao anjo da igreja, pastor Deli. Gente, isso aqui é bonito demais. Eu já entrei ali imaginando Paulo correndo pelas raias, dizendo: prossigo para o alvo, porque todos no estádio correm por uma coroa corruptível, nós, porém, por uma coroa incorruptível. Até o piso é profético. Eita glória. Livro de 1 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 10. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra? Não se cantava nas danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos dele, e se fez como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas de entrada, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que o trouxestes a mim? Falta-me em doidos para que trouxestes a este, que fizesse doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Pai, lida foi a tua palavra, adorado foi o teu nome, e uma vez mais entronizado é o Senhor neste lugar. Te louvamos, ó Deus, por esta casa, a tua casa, a casa onde os filhos encontram o Pai, a casa onde os desesperados encontram esperança, aonde os feridos encontram cura, aonde os cativos encontram libertação. Sim, esta é a tua casa, se não outra, casa de oração, aonde o Senhor opera com sinais, aonde o Senhor opera com prodígios, aonde o Senhor opera e faz maravilhas, aonde o Senhor nos renova, nos envolvendo em glória, em poder, nos envolvendo em tua unção. Seja uma vez mais entronizado, seja uma vez mais adorado, seja uma vez mais glorificado neste lugar. Pois esta casa é tua, este povo é teu, e aqui nós estamos, ó Deus, reunidos em um só intuito, imbuídos
de sentir a tua presença, de adorar o teu santo nome e de ouvir o Senhor neste lugar. Espírito de Deus, és bem-vindo, fundamental é a tua presença e dispensável é o teu agir, o teu mover, o teu trabalhar. Espírito Santo, com toda a liberdade, fique à vontade e através da palavra nós te pedimos, traga alinhamento, traga direcionamento, sim, traga rumo e diretrizes ao coração de cada um de nós neste lugar, que por meio desta palavra, Espírito Santo, o Senhor possa falar como ninguém mais pode falar, pois a nossa oração, Deus, é que verdadeiramente, como aqui foi louvado, o Senhor nos levante como homens escolhidos para marcar o nosso tempo, para de alguma forma, Deus, mudar a nossa geração, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Tome aí o seu assento. Amados, nós estamos diante de um texto que talvez não seja tão conhecido assim, mas sem sombra de dúvidas o contexto dele o é. Nós estamos diante de um recorte da história deste homem chamado Davi, aquele que o salmista vai dizer que o próprio Deus o encontrou, o ungiu, o separou, o elegeu, o capacitou e o usou. Já poderia ter dado um glória, porque o mesmo Deus que encontrou Davi encontrou você. E se Ele te encontrou, Ele te separou. E se Ele te separou, Ele vai te preparar. E se Ele te prepara, Ele te usa. E se Ele te usa, Ele te honra. Por isso, se você foi encontrado por Deus, diga amém. Esse é Davi encontrado por Deus, ungido por Deus, separado por Deus, capacitado por Deus e usado por Deus. Porque nós temos um péssimo hábito. Tem umas irmãs aqui que não poderiam saber disso, mas fica entre nós. Homem tem hábito de comprar o que não usa. Geralmente nós temos lá um quartinho, um espacinho cheio de ferramenta. Você foi lá, viu, na Shopee? Rapaz, estou precisando de uma ferramenta dessa. Podia ter feito com uma serrinha estarrete, mas vou comprar uma tico-tico. Usou uma vez, está lá. A parafusadeira está lá. A furadeira está lá. O martelete está lá. A máquina de lavar com pressão lavou o carro uma vez só. Não tem mais paciência. Leva no lava-jato todo dia. Porque nós temos esse péssimo hábito de ver, de gostar, de comprar e de guardar. Deus não. Quando Ele vê, e Ele compra, e Ele separa, Ele não guarda, Ele usa, Ele usa, Ele usa, Ele usa, Ele usa, Ele usa. E se você está aqui nessa noite, é porque Ele já te viu, Ele já te escolheu, Ele já te comprou, e você já está na caixa de ferramenta. E fique tranquilo, não vai ficar guardado. E em tempo oportuno, Ele também vai te usar. Esse é Davi, que até ficou um tempo na caixa de ferramenta. Mas não era porque Deus não ia usar, é porque Deus tinha que preparar. E dentro desse contexto de preparação, porque tudo aquilo que Deus tem para nós já está pronto. Só existe uma coisa sendo preparada, você. Eu vou repetir. Dentro de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, tudo já está pronto. Só tem algo que Ele está preparando. Esse algo sou eu, esse algo é você, esse algo somos nós. Não, esse é o princípio. Quando Adão vem à tona, não tem que fazer mais nada, está tudo pronto. Só Eva vai vir depois.
Ele já encontra o lugar pronto, paraíso pronto, jardim pronto, tudo preparado. Quando Israel sai do Egito, ele não vai para uma terra para ser construída, ele vai para uma terra pronta, para uma terra preparada que já manava leite e mel. Quando a igreja sair da terra, ela não vai para um céu em obras, já vai encontrar tudo pronto, porque as ruas já estão pavimentadas de ouro, os muros de jaspe, as portas de pérola, e há já um rei assentado num trono, aguardando por mim e por você. Então diga para esse homem que está do seu lado: já está tudo pronto. Todo esse processo é para preparar a mim e a você. Entende isso aqui? Davi está num processo de preparação. E nesse processo de preparação, a Bíblia vai dizer que ele é usado por Deus para dar vitória em 1 Samuel 17 a Israel contra os filisteus, o povo de Gade. E ele vai vencer ali aquele que estava afrontando o povo de Israel. E eu quero acreditar que é para isso que Deus te trouxe aqui. Para te levantar, para acabar com algumas afrontas, para acabar com algumas situações que perduram geração após geração na sua casa, na sua família, geração após geração no seu bairro. Deus está levantando homens que vão trazer um divisor de águas para esse tempo. Não são homens apenas que vão construir uma história, são homens que vão redimir uma história. Irmão, o mundo está cheio de homens que fazem história. O que ele precisa desses dias são homens que redimem história. E havia uma história de vergonha, de vexação, de humilhação, que perdurava 40 dias, com Golias desafiando o povo de Deus. E então Deus levanta Davi para remir essa situação, para dar cabo a essa situação. Ele vence o gigante, como nós sabemos. E as mulheres entoam uma canção dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou sua dezena de milhares. Dessa canção em diante, nunca mais a vida de Davi foi a mesma. Aquele que deveria o amar, aquele que deveria ser eternamente grato a ele, a saber, Saul, agora cria uma aversão por Davi. Saul quer ver 5 Golias, mas não quer ver Davi. Saul quer enfrentar 1000 vezes os filisteus, mas não quer mais ouvir o nome de Davi. E agora começa uma caça implacável contra esse homem. Saul não tem outra ambição, não tem outro desejo mais no seu coração, a não ser matar Davi, a não ser aniquilar Davi. Uma vez que ele vê agora em Davi um perigo e não um aliado, um inimigo e não um companheiro. E o texto sagrado vai dizer que então ele começa essa caça implacável. Todavia, entretanto, durante essa caça, em 2 oportunidades, Davi tem a chance de matar Saul e não o faz. Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos. Nós não fazemos por aquilo que os outros são, nós fazemos por aquilo que nós somos. Eu vou repetir. Você não tem que deixar de fazer ou fazer por aquilo que alguém é. Se você faz ou deixa de fazer, é por aquilo que você é. Não importa quem o outro é, isso não pode definir ou interferir em quem eu sou. Saul está perseguindo Davi para a morte, mas Davi só consegue tratar Saul para a vida. Então Saul reconhece que Davi é mais justo, mas ainda assim, isso não é o suficiente. O coração desse homem está obstinado a tirar Davi de sobre a face da terra. Ao ponto que dentro desse contexto nós acabamos de ler, Davi percebe que por muito pouco ele não foi alcançado dessa vez. E dessa vez não haveria escapatória. Então Davi toma uma decisão. Vou me dirigir à terra de Gade, vou para a terra dos filisteus, e então ali eu vou ter descanso de Saul, porque ali ele não vai me procurar. Só que o texto diz que quando ele chega ali, certo de que poderia passar desapercebido, de que ele não seria notado,
de que ele seria até bem acolhido e poderia permanecer o resto dos seus dias ali em paz. A Bíblia vai dizer que antes que ele pudesse se apresentar, ele foi anunciado ao rei como aquele que havia sido o motivo da canção, que por muito tempo ficou nas paradas de sucesso de Israel. Quando Davi percebe que a sua fama já tinha ido aonde ele não foi, já tinha chegado aonde ele não havia chegado, já tinha conversado com quem ele não conhecia, e já vinha falado a respeito dele, então Davi vê que ele está correndo mais risco agora do que antes. E eu queria abrir aqui um parênteses. Cuidado com a sua fama. Ela vai antes de você, ela vai mais longe do que você, e ela vai para abrir ou para fechar portas ao seu favor. Por isso aos Hebreus vai dizer que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Cuidado, porque as pessoas muitas das vezes não estão olhando para aquilo que você faz de certo, elas estão cometendo para aquilo que a gente faz de errado. Por isso nós precisamos ser homens de verdade. Paulo vai dizer que nós não podemos ser como aqueles que só servem diante dos seus senhores. No nosso caso, aqueles que só são crentes diante da igreja. Porque a nossa fama está correndo. E nós somos chamados para ser pedras de edificação e não pedras de tropeço. E dependendo da fama que corre ao seu respeito, nós podemos nos tornar um empecilho para que outros homens entrem por aquela porta. Nós podemos nos tornar um empecilho para que outras famílias adentrem por aquela porta. Porque se a nossa fama que corre lá fora não é boa, não se pensa bem daquilo que acontece aqui dentro. Então, se nós não podemos ser um cartão de visita do reino dos céus, é melhor que nós não sejamos também uma pichação. Porque é necessário que venha o escândalo, mas ai do homem, ai de nós, se por meio de nós vier o escândalo. Davi, ele percebe que a fama dele já estava lá antes dele, que ela já tinha anunciado quem ele era. E agora entra no ponto X da nossa mensagem, porque o texto vai dizer que Davi se fez. Diga comigo, Davi se fez. Davi se fez. Davi não era louco, ele se faz de louco. E esse é o grande X da questão. Do que nós nos temos feito? Porque Davi, ele consegue escapar das mãos do rei de Gate, se fazendo de louco. Irmãos, nós podemos conseguir muita coisa nos fazendo de crente, mas existe uma coisa que você nunca, eu nunca, nenhum de nós nunca iremos conseguir: enganar a Deus, porque de Deus não se zomba e nem se escarnece. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Você pode se fazer de levita, de obreiro, de pastor, de membro, de diácono, de voluntário. Você pode se fazer do que você quiser, mas Deus sabe quem você é. Deus sabe quem somos cada um de nós. E a máscara que a gente não tira, Deus arranca. Davi se faz de louco e consegue enganar os filisteus, consegue enganar o rei, consegue enganar os súditos. Mas Davi não é o primeiro a se fazer. Esse é o mal que já acompanha o homem desde o jardim. Porque quando Deus vem cobrar Adão a respeito do pecado, Adão se faz de vítima. Adão, porventura tu comestes do fruto que eu disseste para não comer? Disse: eu não, Senhor. A mulher que tu me deste, essa me deu e eu comi. Senhor, se alguém aqui é culpado, é o Senhor ou ela, porque o Senhor me deu ela e ela me deu fruto. Então resolva com ela, porque eu aqui sou vítima. Mas Adão também não é o único. A Bíblia vai dizer no livro de Josué que um homem chamado Acã, que havia tocado no que não deveria tocar e trazido para sua tenda uma capa, um pouco de prata e ouro,
da batalha de Jericó, esse homem chamado Acã viu Deus passar em revista o povo, mesmo diante de uma sentença previamente dita, e ele se fez de inocente. Deus escolhe as tribos, ele não se manifesta. Deus escolhe as famílias, ele não se manifesta. Deus escolhe os líderes de cada família, e ele também não se manifesta, porque ele quer se fazer de inocente. A mesma coisa acontece com Pilatos. Ele quer se fazer de justo quando ele lava as mãos e diz: olha, eu não tenho parte no sangue desse homem. Se vocês sacrificarem, crucificarem a ele, a culpa do sangue dele é de vocês. Eu estou lavando as minhas mãos, porque eu não tenho parte nisso. Eu sou inocente, eu sou justo. E no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai chamar um homem chamado Simão, que se passava como homem de Deus através das suas magias. E por muito tempo ele enganou a muitos, até que a pregação do evangelho chegasse em Samaria por meio de Filipe, e então ele se convertesse a Cristo. E talvez eu esteja diante de algumas pessoas, de alguns homens aqui nessa noite, que nós estejamos cometendo o mesmo erro que esses homens cometeram: se passar por aquilo que nós não somos. E não é difícil montar um personagem. Não é difícil forjarmos uma caricatura. Sabendo disso, quando Moisés recebe a visita de Jetro, em Êxodo 18, no versículo de número 21, quando Jetro vai aconselhar Moisés a respeito daquela fadiga que Moisés estava causando em si mesmo e também no povo, que ficava horas numa fila para ser atendido por Moisés, o seu sogro vai dizer: não é bom o que tu fazes. Ouve o que eu tenho para te dizer. Você vai ter que precisar levantar líderes. Líderes de 100, de 50, de 10, porque do jeito que está você vai se afadigar, vai afadigar o povo e não vai resolver o problema. E aqui ele vai dizer a Moisés que esses homens, isso, me ajuda a pregar, que esses sejam capazes, tementes a Deus, que amam a verdade, odeiam a avareza, e coloquem-se como chefe do povo de 1000, de 100, de 50 e de 10, para julgarem o povo o tempo todo. E se algo for difícil demais, trarão a ti. Jetro, ele sabe que tem homens que fingem ser o que não são, que aparentam ser o que não são, homens que dissimulam, como os gibeonitas dissimularam como Josué, que vestem roupas que dizem que vêm de longe, mas que na realidade estão bem perto, que trazem pães bolorentos, vinho azedo e um discurso de piedade, mas que em seu coração há uma artimanha maligna. Jetro, sabendo dessa perspicácia ou desse defeito de caráter de muitos homens, ele diz: Moisés, você precisa escolher alguns homens, mas não pode ser qualquer tipo de homem. E eu queria falar um pouquinho sobre essas características de um homem de verdade, porque ele começa dizendo que a primeira coisa que esse homem tem que ser é capaz, não, e capacidade, capaz, é aquilo que faz a gente suprir expectativas, sim ou não? Sim ou não? Se alguém chega na sua casa para prestar um serviço, e ele é capaz de prestar o serviço para o qual você o contratou, ele vai suprir a demanda e atender a sua expectativa. Então você terá contento em pagar pelo serviço, porque ele supriu a demanda, sim ou não? Sim ou não? E existem pelo menos 3 demandas que pesam sobre os nossos ombros e que geram expectativas em outras pessoas, e que se nós não estivermos suprindo, então nós não somos homens de verdade. Porque o homem já nasce com um
peso de responsabilidade sobre o seu ombro. Não importa a idade dos homens que estão aqui, sobre nós já há um peso, já há um encargo que Deus estabeleceu sobre nós. E nós passamos pelo menos por 3 fases na nossa vida, que vão gerar expectativas em terceiros, que nós estamos biblicamente obrigados a supri-las. Quando nós nascemos, já nascemos na condição de filho. E há uma expectativa sobre os ombros de um filho. Se crescemos, amadurecemos e casamos, assumimos uma outra responsabilidade, a de maridos. E há uma expectativa que pesa sobre o ombro de um marido. E se nós dermos mais um passo e gerarmos filhos, então agora nós assumimos a paternidade. E há também um peso de responsabilidade sobre os ombros daqueles que decidem se tornar pais. Então eu queria dizer algo para você nessa noite. Não colecione títulos antes de se preparar para o ofício. Não colecione títulos sem se preparar, sem se qualificar para os ofícios. Porque a cada título que você recebe, você é incumbido de uma responsabilidade. E o problema, sabe o que é, irmãos? É que no nosso caso, os títulos e as responsabilidades são cumulativas. Não interessa se você casou, não interessa se você é pai, você nunca vai deixar de ser filho. E deixar pai e mãe não é abandonar. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós deixamos no sentido de abandono. E cabe e pesa sobre nós uma expectativa de honra. Os nossos pais são dignos de honra. E se nós quisermos que o nosso casamento, a nossa família, as nossas vidas prosperem, nós não podemos deixar ou relegar a segundo plano a honra que nós devemos aos nossos pais. E não interessa que tipo de pai você teve. A Bíblia não diz honra teu pai e tua mãe se o seu pai e tua mãe te deram tudo. Não diz honra o teu pai e tua mãe se o teu pai e tua mãe foram gente boa. A Bíblia simplesmente colocou no imperativo: vai lá e honra quem Deus usou para te trazer a vida. Quer seja ele o que for, tenha feito ela o que tenha feito, honre os seus pais. E aí talvez você pense: pastor, ainda bem, meus pais já faleceram, então honra a memória deles. Mas nós precisamos resgatar a cultura de honra no meio dos homens. Nós vemos um tempo em que cada vez que passa, menos essa cultura é difundida em nosso meio. Precisamos resgatar valores. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 35 que Deus mandou Jeremias chamar os recabitas, que honravam a memória dos seus antepassados, para mostrar para o povo de Deus que honra é a única semente que trabalha no presente, no futuro e no eterno. Ela está presente em todos os tempos, e nós não podemos relegá-la em momento algum da nossa vida. Então, se eu estou falando para filhos aqui, se vire, mas honre os seus pais. Pastor, o senhor não sabe o que eles fizeram comigo, mas eu sei o que você tem que fazer por eles. Vai lá e honre, vai lá e ame, vai lá e respeite, vai lá e abençoe. Isso vai ser bom para eles, talvez, mas vai ser muito melhor para você. Porque a partir daí a sua vida nunca mais será a mesma. Eu não sou filho de pais cristãos. Minha mãe se converteu agora, depois da minha conversão. O meu pai ainda não se converteu. E por um tempo eu orava muito a respeito de algumas coisas na minha vida. Até certo dia Deus fazia eu entender que eu tinha que voltar e honrar o meu pai. E Deus foi muito específico em dizer que eu tinha que honrá-lo com uma semente financeira. Porque eu orava por recursos financeiros no ministério, e Deus disse: vai lá e honra o seu pai. Só que eu sei quem é meu pai. A gente bebia junto,
A gente gandaiava junto. Era comum eu e os meus pais nos assentarmos e ficarmos ali bebendo e conversando, sexta, sábado, domingo. Eu disse: Senhor, eu vou pegar o dinheiro santo e dar para o meu pai. O Senhor sabe, ele vai beber, ele vai fumar, ele não mudou de vida, a sua graça não alcançou ele. Ele disse: só faça. Irmão, eu resisti 1, 2, 3 vezes, até um dia que ficou insuportável. E Deus me deu uma direção de um valor, e eu fui até ele, e eu fiquei com o meu pai umas 3 horas conversando, e relutando para entregar a semente, pastor. Ela no bolso dizia: não, eu vou embora, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Meu pai vai beber ali, o bar é de frente para a casa do meu pai. Eu falei: não, eu já vou dar ele aqui, ele vai descer. Na hora que eu estava indo embora, Deus disse: entregue e vai. Eu entreguei a semente, falei: não quero nem ver ele descer no bar. Coloquei no bolso, ele disse: pai, é só uma semente, o senhor não vai entender o que é, mas eu queria honrar a sua vida, e fui embora. Eu entrei no carro, comecei a sentir de ir embora para a minha cidade. Meu pai mora em outra cidade. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp: ô filho, vem em ótima hora. Eu não ia ter dinheiro para pagar a parcela do meu carro, e eu preciso dele para trabalhar. Cuidado com o julgamento que você está fazendo dos seus pais, porque eu travei a minha vida julgando o meu. Se sobrou, não sobrou, se ele bebeu, não bebeu, eu não sei. Mas eu sei que daquele dia em diante, eu nunca mais precisei orar por recurso financeiro para o meu ministério. Porque o que eu precisava não estava num jejum, não estava numa oração, estava num princípio que eu estava quebrando. E talvez eu esteja pregando para alguns homens aqui nessa noite, que a sua vida não deslanchou, não é por falta de talento, é por falta de princípio. E se você voltar lá e fechar essa brecha, vai haver um desatar na sua vida tão grande, que você não vai ser capaz de explicar. Nesse mês passado agora, nós estávamos comemorando o aniversário do ministério, 9 anos do ministério Aliançar. E na mesma semana que nós estávamos comemorando o aniversário da sede, nós estávamos inaugurando uma congregação própria. Compra e paga à vista. Nós temos 9 anos de ministério, 3 congregações, todas 3 compras e pagas à vista. Nós não devemos 1 centavo para ninguém. Mas até entender esse princípio, a minha vida ficava travada. Para levar um pregador na igreja tinha que fazer cantina. Desesperado. E a culpa não era do ministério, era minha. E talvez você está colocando a sua família, sua esposa, seus filhos debaixo de uma situação aquém do que você poderia proporcionar, porque você não voltou lá na sua árvore genealógica e não colocou uma semente na raiz dela. E eu não estou falando de dinheiro. No meu caso foi dinheiro, no seu caso Deus vai dizer qual é a sua semente, mas que você vai voltar lá e vai liberar uma semente, e essa semente vai te dar uma colheita, e isso vai acontecer. Pastor, esse não é o meu problema. Eu estou muito bem com os meus pais. Ok, então sobre você casado, pese uma expectativa da sua esposa. E nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui, queridos. Porque para a esposa você não pode dar o que você quer, e nem o que ela pede, você tem que dar o que a Bíblia manda. Porque o que você quer é pouco, o que ela pede é raso. O que a Bíblia manda é o ideal. Eu vou pregar com minhas experiências, amém? Você não cometeu os mesmos erros que eu. Quando nós recém-casados, eu estava vivendo uma outra vibe empresarial e não ministerial. Eu fui numa concessionária e comprei um carro para minha esposa de presente, 0 quilômetro. Programei uma festa para ela aqui em Contagem, na casa da tia dela, surpresa. Botei ela no carro que a gente tinha, parei na concessionária e disse: não, estão parando aqui para aqui. Eu falei assim: uma surpresinha para você. Pensa não que a mulher tirou
papel de cima do carro. Ela olhou, ela disse: eu não quero isso. Eu disse: mas como assim você não quer? Eu não quero um carro, eu quero um marido. Porque carro até eu posso comprar. Agora marido só você pode me dar. O que eu dei para ela é o que eu queria. O que ela me pediu é o que ela achava. Mas quando eu fui entender a Bíblia, o que eu queria era pouco, o que ela pediu era raso. Só o que a Bíblia orienta que é o ideal. Porque ela queria um marido. Mas Deus quer um Marte que morre por ela. Ela queria um marido vivo e Deus quer um marido morto. E às vezes nós não suprimos a expectativa de nossas esposas porque nós estamos vivos demais. Nós não estamos sabendo entregar às nossas esposas, não o que elas querem, nem no que nós desejamos, mas o que a Bíblia orienta. Homens capazes de fazer as suas esposas calarem alguns jargões que tem por aí, porque existem algumas expressões seculares que as nossas esposas precisam ter a capacidade de discordar delas. Quando alguém disser perto das nossas esposas que todo homem agora vai dizer: não, põe um porém, o meu é diferente. Homem nenhum presta. Não, pera aí, se os que você conheceu não prestam, eu vou te apresentar um, mas já tem dono, é o meu. Ele presta. E por que ele presta? Porque ele é filho do rei? É mais ou menos por aí. Mas não é só porque ele é filho do rei, não. É porque ele aprendeu com o rei que por minha causa ele morre. O problema é que muitos de nós não morreu para si até hoje. Trabalha a semana inteira e no domingo pelada. Pelada, 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 pelada. Trabalha o mês inteiro no feriado prolongado. Pescaria, pescaria, pescaria. Nada contra a pelada e a pescaria, irmão. Elas têm que estar dentro do nosso contexto, faz parte. Mas vai ter um momento, irmão, que você vai ter que esquecer a rede de lado. Vai ter que esquecer o tucunaré de lado. Vai ter que esquecer a tilapinha de lado. Vai ter que lembrar da sereia. Caso contrário, você não vai suprir as demandas que ela tem, as expectativas que ela tem ao seu respeito. Porque homens de verdade são homens primeiro dentro da sua casa, para os seus pais, para as suas esposas e para os seus filhos. Há uma expectativa dos seus filhos a seu respeito. Os nossos filhos querem olhar para nós e olhando para nós encontrar o caminho, porque pai de verdade não dá presente, pai de verdade dá destino. Cuidado para que você não crie regras ao invés de ensinar princípios aos seus filhos, porque regras funcionam na sua presença, princípios prevalecem apesar da sua ausência. E homens de verdade não estabelecem regras, homens de verdade estabelecem princípios. Sabe quando a sua filha vai querer se casar? Quando ela vê o seu tratamento com a sua esposa. Sabe quando o seu filho vai aprender a tratar uma mulher? Vendo você tratar a mãe dele. Isso é ser homem de verdade. É ensinando com exemplos, é inspirando os nossos filhos. Porque se o sonho do seu filho é ser o Hulk, se o sonho do seu filho é ser o Capitão América, se o sonho do seu filho, se os heróis dos nossos filhos estão da porta para fora, é porque algo está errado da porta para dentro. Os nossos filhos podem gostar de super-heróis, mas eles têm que se inspirar na gente. Eles podem ter as suas fantasias de criança, isso é normal, mas a sua referência tem que ser o pai. Não pode ser o tio, não pode ser o avô, não pode ser um vizinho, não pode ser um artista, não pode ser ninguém lá fora. Nós somos a referência dos nossos filhos, ou então nós não somos de verdade. Porque homens de verdade, homens de
Isso me ajuda, homens são capazes de honrar os seus pais, suprir as suas esposas e dar destino aos seus filhos. E ele prossegue dizendo: homens de verdade, são tementes a Deus. Irmão, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E não se edifica nada sem sabedoria, nada sólido. O conhecimento até coloca de pé, só a sabedoria mantém. Por isso em Provérbios 9:1 diz que a sabedoria já edificou a sua casa e lavrou as 7 colunas. Por que ela lavra colunas? Porque ela está colocando de pé o que permanece. E não existe sabedoria para lidar com pais, com esposa e com filhos, na vida de um homem que não tem temor. E a principal evidência do temor a Deus é que aquele que teme a Deus odeia o mal. Irmão, homens de verdade não têm nenhuma aliança com o mal. Em nenhum sentido, em nenhuma conotação, nós não podemos nos compactuar com absolutamente nada que padronize esse mundo, que jaz do maligno e corrompido por ele. Existem grupos de WhatsApp que você não deveria estar. Existem rodas de conversa que você não deveria participar. Existem ambientes que você já não deveria mais acessar. Existem músicas que você não deveria ouvir. Existem filmes e séries que você não deveria assistir. Existem certos costumes que você não deveria mais praticar, porque aquele que teme a Deus se afasta do mal. E a Bíblia diz que nós não fugimos apenas do mal, mas da sua aparência. Irmãos, nós precisamos deixar claro quem somos. Deixar evidente a transformação que Cristo realizou em nós. Que conversão é essa? Que não te levou a renunciar ao que você trouxe do mundo? Que conversão é essa? Que ainda permite você ter na sua estante, no seu rack, no seu armário, a coleção de discos de cantores seculares? Que conversão é essa? Que não fez você queimar suas revistas pornográficas? Que não fez você deletar os vídeos pornográficos? Que conversão é essa? Que não te tirou de algumas assinaturas e de alguns grupos? Que conversão é essa? 2 Coríntios 5,17, assim pois todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus não veio fazer um reparo, Deus veio transformar as nossas vidas, Ele veio transformar moleques em homens. Porque não confunda uma coisa que essa noite, macho todo mundo nasce, porque é obrigação. Agora homem nem todos se tornam, porque é opção. Deus criou macho e fêmea. Você já nasce por imposição. Homem é opção. As irmãs já foram? Porque se você fosse macho por causa da sua genitália, o jumento era mais macho que você. Nós nascemos macho e temos a opção de nos tornar homens. E só um homem de verdade teme a Deus. Só um homem de verdade renuncia ao mundo por causa do céu. Renuncia à carne por causa do gozo no Espírito. Irmão, se você converteu e final de Libertadores não tira você do culto, reveja a sua conversão. Se você converteu e se um Cruzeiro e Atlético impede você de vir domingo ao culto, reveja a sua fé. Você não converteu de verdade. Porque se qualquer coisa ou qualquer alguém
consegue ocupar a mesma prateleira de Deus na sua vida, você não nasceu de novo. E você até pode ser evangélico, só não é salvo. E cuidado, tem muita gente que vai frequentar a igreja a vida inteira e nunca vai pisar no céu, porque nunca se tornou crente de verdade. Escolha homens, Moisés, capazes, que vão suprir as expectativas, que vão temer a Deus, e mais, Senhor, que mais, Jetro, e que eles não sejam avarentos. Irmão, nós temos que tomar um cuidado com esse ponto especial da mensagem, porque são dias de uma avareza descomunada em nosso meio, em que de tanto fazer hora extra, nós ficamos com cara de besta. Você está sempre fazendo um extra, fica 3, 4 dias no turno, no dia da folga entra no carro, vai rodar de Uber. Ei, irmão, você não vai ficar rico trabalhando mais, você vai ficar próspero gerindo melhor. O seu problema não é provisão, é gestão. Porque dia eu venho aqui ele deixar só para trabalhar de dinheiro. Eu tenho um livro que fala só sobre dinheiro, irmão. Não é para ficar rico, não, é para ficar inteligente. Porque dinheiro não tem a ver com ganhar, tem a ver com gerar. Nós somos bons para gerar, péssimos para gerir. É por isso que a gente fica sempre trabalhando mais. Não é o quanto você trabalha, é o quanto você gere aquilo que você produz. Existe uma coisa que tem feito homens vender o seu caráter, é a avareza. Porque homens que não têm caráter, homens que não têm preço, homens que não têm caráter têm preço. Porque quem tem caráter carrega valor. É por isso que os sacerdotes foram em Judas, porque ele tinha preço. E o problema é que Judas vendeu por 30 moedas. Tem gente vendendo muito mais barato nesses dias. Cuidado com a avareza, porque nós estamos dentro de um sistema que diz que você é aquilo que você tem, que você vale aquilo que você possui, mas o reino não é assim. No reino do céu o que vale é quem você é, não é o que você tem. Lembra em Gênesis capítulo 32, quando Jacó está voltando à casa do seu tio, já casado com suas esposas, com seus concubinos, seus filhos, e com grande riqueza, sim ou não? Sim ou não? Quando ele encontra com o Senhor ali, o Senhor não pergunta quanto que você traz, ele pergunta quem você é. Porque Jacó foi em busca de algo, trouxe tudo menos do que ele precisava, identidade. Deus para conversar com ele e diz: me diga qual é o seu nome. Ele diz: eu sou Jacó. Ele diz: Jacó? Quem te disse que você é Jacó? A partir de hoje não será mais Jacó, mas será Israel, porque eu não tenho nada para Jacó, tudo que eu tenho é para Israel. E esse é o problema da gente não ser de verdade, porque Deus não tem nada para o nosso personagem, tudo que Deus tem é para quem Ele te chamou para ser. E às vezes Deus não te chamou para ser rico, e você quer ser rico. Deus não te chamou para ser empresário, e você que quer ser. A uns Ele deu para doutores, a outros para pastores, a outros para apóstolos, evangelistas, e também a uns Ele deu como obreiros, a outros Ele deu como empregado, a outros Ele deu como empresário, a outros como advogado e a outros como pedreiro. E não há demérito nenhum nisso, porque o melhor lugar do mundo para se estar é o centro da vontade de Deus. Não deixe o dinheiro roubar o lugar de Deus. Pastor, como que eu sei se eu sou avarento ou não? Isso que não é para olhar para o lado, não é para olhar para dentro, viu? A gente começa a olhar para o lado, não é para olhar para o lado, é para olhar para dentro. Primeiro, geralmente avarentos amam mais as coisas do que as pessoas. Irmão, cuidado com você que trabalha a semana inteira e fica o final de semana alisando o carro. E a dona Maria lá dentro, orando: Senhor, me faz o pneu para ele passar um pretinho em mim. Irmão, tem
o vizinho lá da congregação. Todo sábado ele fica lá. Tem um Escort lindo, lindo, lindo o Escort dele. Pensa num carrinho bacana de garagem. Todo sábado é um ritual. É de 7, 8 da manhã até quase 5 da tarde. Por isso, irmão, um dia que esse cara esfregar a mulher dele desse jeito. Nós estamos enrolados. Que essa mulher vai andar aqui na rua pisando em nuvem. Com um sorriso de orelha a orelha. Com um brilho no olhar. E se ela contar para nossa esposa o que o marido dela fez com ela, se ele fizer o que faz com o carro. Nós estamos enrolados, ele vai subir a régua demais. Mas toda vez que eu vejo ela entrar no carro, ela está de cara fechada. A avareza não é só sobre juntar coisas. É sobre colocar coisas no lugar de pessoas. A gente aprendeu um conceito muito pequeno, muito raso de avareza, achando que avarento é aquele que quer mais, mais e mais dinheiro. Sim, esse também é avarento, mas às vezes o nosso avareza está em cuidar de coisas e relegar pessoas. E às vezes isso é um sintoma que está presente nas nossas vidas. A gente chega em casa e na folga fica mais tempo no videogame do que com a Dona Maria. E ela está doida para passar de fase com você. Mas nada de você trocar de joystick. Se você tivesse entendido. Mas fica lá, só mais essa, só mais essa. Mas o maior investimento do homem é a mulher. Carro te leva ali, mulher te leva lá sem sair do lugar. Fala a verdade. Só quem entende, né? É entender isso aqui. Se as coisas estão tomando o lugar das pessoas, ei, tem avareza nascendo aí. Segundo, se você acredita que os fins vão justificar os seus meios, você é um avarento. Não, porque quando chegar lá na frente todo mundo vai me entender. Não vai não, irmão. Porque quando chegar lá na frente ninguém vai mais estar perto de você. Você está perdendo todo mundo no caminho. E de que adianta construir um castelo e não ter mais a princesa? De que adianta construir um lar e não ter mais uma família? De que adianta comprar um carro e não ter mais com quem andar? Cuidado! Porque isso está sendo disseminado em nosso meio com esse evangelho positivista. De que você vai vencer, de que você vai romper, de que você... Não sei se você vai não, viu, irmão. Quem sabe se é só Deus. Tem gente que vai ser igual a Isaac, vai plantar um, vai colher 100. Mas tem gente que não vai ser assim. Mas em tudo, dá graças ao Senhor. Você está aqui, diga amém. Terceiro, geralmente o avarento, ele sabe conquistar, mas não sabe desfrutar. Já viu que camarada que tem casa com piscina, mas não nada? Comprou a churrasqueira, mas não chama ninguém para assar uma carne? Não olhe para o lado. E camarada, choveu, ele não sai com o carro. Não, está chovendo demais, não vou sair não. Vai sujar. Porque o avarento assim, ele sabe conquistar, ele é bom de conquistar, mas é ruim de celebrar, é ruim de desfrutar. Ele tem tudo, mas não celebra nada, ele tem tudo, mas não desfruta de coisa nenhuma. Comprou um sofá retrátil, parece mais uma arquibancada, nunca sentou para não sujar. Ele tem tudo, mas não celebra nada. Porque a única coisa que bate dentro do coração dele é o próximo desejo, pela próxima conquista. Ele não sabe parar para celebrar. Ei, tem uma coisa que o diabo tem roubado da igreja nesses dias, é a celebração. Já dá para você olhar para quem está ao seu lado, diga para quem está ao seu lado nessa noite, você, diga para o seu irmão, você pode até não ter tudo o que queria, mas se olhar e vai ver que já tem muito mais do que tinha. Sim ou não? Sim ou não? Irmão, olha os nossos filhos, mano. Nosso carrinho controle remoto tinha um fio.
Não era um carrinho, era um guice que ia atrás dele. Sim ou não? Os meninos brinquam de drone. Nosso avião era de papel. E para voar tinha que dar sorte. O que ia mais alto era a pipa. Até apareceu um infeliz com o seu herói e mandar ele embora. Sim ou não? Sim ou não? Você usou que chute? Seu filho usa Nike. E que chute era para tudo. Aquilo não era um tênis, era parte do corpo. Você ia para a escola, que chute. Ia sair, que chute. Ia para o campo, que chute. Aquilo era parte da gente. Seu filho tem um tênis para ir para a escola, tem um para jogar bola e tem um para sair. Será que isso não é motivo para dar glória? Eu não sei você, irmão, eu vim do interior, de família humilde, eu só comia carne domingo, frango, macarronada e maionese. Era comida de domingo, sim ou não? Vocês é mais chique que a gente está acostumado com essas duas coisas. Quem passou por isso? Sim ou não? Hoje você come carne de segunda a segunda. Hoje eu não quero bife, não. Eu não quero bife. Irmão, quando tinha bife? Quando que tinha bife? A grana era tão curta que tinha que ser um bifinho de segunda. O açougueiro passava ele tanto naquela máquina que ele vinha com uma peneira furadinho para ficar mais macio. E já era um para cada um. O frango, se sobrasse, você compra. O primeiro pedaço é do pai. Aí seu joinha, a coxa vai embora. Não sei o que vai embora. Ficava as perninhas lá, e pescoço. Ainda dizia que pescoço é o que tinha mais carne, demorava mais para comer. Mas olha como a nossa vida melhorou. Uma televisão em cada quarto. Onde você viu isso? Era uma na sala. E mandava quem se ligava primeiro, até o pai chegar. O pai chegou, não interessa, estava passando, ele mudava o canal e era o que você ia assistir. E o pior, você era o controle, vai lá e muda. Porque não tinha controle, você tinha que ir lá, aperta a tecla tal. Hoje você fala, Alexa, liga a TV. Abaixa um pouco, Alexa. Muda de canal. Sim ou não? Sim ou não? Cadê o seu glória então, irmão? Não deixe esse demônio do consumismo te roubar do cristianismo. Porque tendo o que comer e o que beber, diz o apóstolo Paulo, com isso estáis satisfeitos. Não deixe a avareza roubar a sua celebração. Quarta evidência de avareza. Todo avarento sabe somar e multiplicar, só não sabe dividir. Viu que foi pregado aqui na palavra de oferta? O avarento não consegue entender aquilo. Como assim eu não tenho e posso dar? Irmão, quando você lê Paulo falando da igreja da Macedônia, você fica doido. Porque eles deram, diante da tua pobreza, mais do que tinham. Como assim você vai dar mais do que tem? Se você não tem nem para você? Aí você consegue o texto, ele vai dizer assim, porque eles se deram ao Senhor, eles se deram ao... O que ele está dizendo? Eu vou te dar minha xícara. Mas você só tem uma. E eu vou te dar mais do que eu tenho. Como você só tem uma? Quem tem uma xícara só pode dar uma, sim ou não? Sim ou não? Não tem como eu dar duas, eu só tenho uma. Só que os macedônios, a igreja macedônia, ele dava a xícara e dava a vida. Você vai levar minha xícara? Eu vou junto. Porque eu apenas não vou te dar a xícara, eu vou te servir. O avarento não sabe o que é isso. Ele não sabe dar, porque ele está acostumado a somar e multiplicar. Ele não sabe o que é dividir. Tem 2 túnicas? Não vista as 2, mas está muito frio. Dê uma para quem tem sem nenhuma. Se você tem dificuldade de ser generoso, tem avareza no seu coração. E quinto, o avarento ele se preocupa com o momento. Ele não se ocupa da eternidade. O avarento ele quer mais para hoje, ele quer mais para agora, ele quer ficar mais rico essa semana, ele quer ganhar mais dinheiro esse mês, ele quer comprar o carro esse ano. Tudo dele é para hoje, é para agora, é para esse tempo. Se as suas preocupações, irmãos, se resumem a ficar viver bem nessa vida, tem avareza no nosso coração. Quem me entende, diga amém.
Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga, irmão, por fim. Diga, irmão, por fim. Homens de verdade são homens de autoridade. Esses homens foram escolhidos para exercer a autoridade. Paulo diz em Romanos 13 que haverão momentos que nós vamos exercer, e haverão outros momentos que nós vamos nos submeter à autoridade de alguém. E eu quero falar isso aqui bem rapidamente. O marido autoritário, preste atenção nisso aqui. O marido autoritário, ele tem tudo feito porque ele cobra. O marido que exerce a autoridade, ele não precisa pedir, ele já encontra pronto. Se você precisa lembrar que você é o pai, que você é marido, que você é o homem da casa, é sinal que você já não é faz tempo. Porque se você tem que cobrar a sua autoridade, já é autoritarismo. Porque a autoridade não se pede, se recebe. Não se cobra, se reconhece. Não cobre que as pessoas reconheçam quem você é. Espere que elas reconheçam por aquilo que você está sendo. Davi, ele escapou de um homem se fingindo. Mas diante de Deus só vai ficar de pé quem é um homem de verdade. Coloque sobre os seus pés nessa noite. Eu quero orar com você. Feche seus olhos nessa noite. Para andar com Jesus tem que fazer como Bartimeu, irmão. Tem que jogar a capa fora. Para andar com Jesus tem que jogar a capa fora. Jesus não disse que Davi era perfeito. Ele disse que era segundo o seu coração. Deus não está à procura de homens perfeitos aqui essa noite. Ele está chamando para mais perto dele aqueles que querem e desejam ser aperfeiçoados. Pai, nós oramos nessa noite, porque é bem provável, Deus, que todos nós em algum momento não fomos homens de verdade. Em algum momento, Deus, nós encenamos uma santidade, encenamos um caráter, e como Davi enganou o rei de Gate, quizá nós não já enganamos tantas pessoas. Enganamos nossas esposas, enganamos os nossos filhos, enganamos os nossos familiares, os nossos parentes e amigos, quizá já não enganamos até o nosso pastor e a nossa liderança. Mas a palavra do Senhor diz, Deus, que ninguém vê como o Senhor. O homem vê a aparência, e Eliabe com a sua aparência enganou Samuel, mas não enganou o Senhor que sonda e que esquadrinha os nossos corações. Então eu oro para que essa seja uma noite, Deus, em que assim como o Senhor revelou Jacó a si mesmo, revelou Israel a Jacó, que o Senhor me revele, que o Senhor nos revele, que o Senhor possa nessa noite, Deus, tirar as máscaras, arrancar as capas, que nessa noite, Deus, o Senhor nos leve a nos conhecer, para que sendo de verdade, Deus, nós possamos viver e fazer a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, usa essa palavra para trabalhar no meu e em cada coração que aqui está. Deus, por essa palavra eu te peço, levante aqui nesta noite homens de verdade, filhos de verdade, maridos de verdade, pais de verdade, homens que farão a diferença na sociedade. Tire as nossas máscaras, Senhor, rasga o nosso personagem e nos ajuda a ser homens de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, homens que vivem em santidade. Faz outra vez, como na primeira vez, e faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez,
surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de